Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta terça-feira, 6 de agosto. Em 1661, em Haia, na Holanda, Portugal e Holanda assinam um tratado em que a Holanda diz que não está mais interessada no Brasil. Ficou dominando uma parte do Brasil no Nordeste, Pernambuco, por uns 30 anos. É a história do Maurício de Nassau, né? E as batalhas de Guararapes, 1648, 1649, que seriam o início da formação de um exército nacional, nativo, né? Misturando, inclusive, africanos, índios, indígenas e portugueses contra os holandeses. Eles perderam a batalha e 5 anos depois assinaram um tratado. Em 1902, num 6 de agosto, Plácido de Castro começou a revolta no Acre, que acabou sendo concluída com a decisão de o Acre virar Brasil, deixar de ser boliviano, graças ao trabalho também do Barão do Rio Branco. Mas foi o gaúcho de São Gabriel, Plácido de Castro, que pelas armas fez com que o território brasileiro tivesse o acréscimo do Acre, e não é pouco. Num 6 de agosto, tristeza para a humanidade, às 8 e pouco da manhã foi jogada a bomba atômica em Hiroshima. Eu estive lá, levei meus filhos para mostrar. Está lá o museu, trilhos que derreteram, garrafas que derreteram e pessoas que derreteram. Uma única bomba que destruiu uma cidade inteira. O argumento aceito pelo presidente Truman é de que os americanos não conseguiriam entrar no Japão à força sem que morressem milhares, como aconteceu na ilha ao sul do Japão de Iwo Jima, por exemplo. A guerra atômica é o pior que pode acontecer. Qualquer guerra, né? Agora a gente está lá com Hamas, escolheu um novo líder, que é o sujeito que planejou o massacre de outubro do ano passado. E Israel já disse que é preciso eliminá-lo imediatamente. Bom, então é isso. Vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever, de dar uma olhada aí na sua inscrição e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto de hoje, não tem como destacar que eu fiquei esperando uma resposta do governo brasileiro ou do próprio presidente Lula, que recebeu uma carta de 30 ex-presidentes latino-americanos e mais um ex-presidente da Espanha, o José María Aznar. Só para lembrar alguns nomes que todo mundo conhece, né? Vicente Fox, do México, Carlos Mesa, eu acho que foi da Bolívia, Maurício Macri, da Argentina, o Álvaro Uribe, acho que foi da Colômbia, Ivan Duque também, o Mário Abdo, Marito aí do Paraguai, Felipe Calderón, outro ex-presidente do México, o André Pastrana, ex-presidente da Colômbia. Gente, não é qualquer um. Eles assinaram uma carta exortando o Lula a exigir democracia para a Venezuela. E com isso eles estão reconhecendo que Lula é responsável por Maduro. Tem lá os apoiadores distantes, China, Rússia, mas tem um aqui do lado que tem influência. Eles reconhecem essa influência de Lula, que tentou empurrar Maduro goela abaixo de presidentes da área e eles não aceitaram. São os conceitos de democracia. Lula tem o conceito de democracia relativa. É como um copo
com água pela metade. Ele é meio cheio ou meio vazio. Né? As atas, 80% das atas a oposição conseguiu, e nessas atas está lá registrado. Né? A famosa ata é o comprovante de voto. Está 66% para o embaixador Edmundo Gonçalves e 30% para o Maduro. Interessante que os jornais, né, não o chamam de embaixador. Sim, ele foi embaixador, ele é da carreira diplomática. Ele foi embaixador da Venezuela na Argentina, o que não é pouco. Ex-diplomata, como ex-diplomata? O título é embaixador, não? Mas... Bom, ele, Gonçalves e a Maria Corina já foram para o Supremo, quer interrogá-los por conspiração. São as pessoas, né, Estados Unidos, Argentina, Panamá, todo mundo reconhecendo a vitória deles. Né? Bom, mas o que eu queria falar é que o porta-voz dos militares, o ministro da Defesa, um general lá, disse que apresentou a total, absoluta lealdade a Maduro, depois que os vencedores da eleição pediram que os militares e a polícia ficassem ao lado do povo e de suas famílias, porque estão massacrando o povo. Errou, né? Ele não deve ter formação numa academia militar. Esse general que declarou lealdade absoluta a Maduro, não deve. A lealdade dele é a nação, que é o povo. Tanto que um exército é o povo fardado e armado. Ele deve lealdade à Constituição, às leis, aos valores nacionais, que são os que compõem a nação. A nação é mais que o Estado. Maduro é um chefe de Estado, ele se diz assim, e a eleição parece que mostra que ele não é mais. Né? Mas dever lealdade a uma pessoa, não, devem lealdade a todos os venezuelanos, que os sustentam pelos impostos, mas não é por isso, não é essa relação mercantilista, é uma relação de princípios. Lealdade aos valores da nação venezuelana, às cores da bandeira, ao hino, aos símbolos, ao território, à soberania, à história. Não deve ter passado por uma academia militar. Bom, vejam só, Bangladesh não é um paísinho qualquer, não. É aquilo que na minha infância a gente chamava de Bengala, lá do lado da Índia, no Golfo de Bengala. Bangladesh. O pai da governanta que foi defenestrada já era um ditador, passou para ela, quase uma dinastia, ela está há 15 anos no poder, os estudantes se revoltaram, a revolta durou tempo, mataram 300, 400 estudantes, a polícia. Né? E, bem, aí as Forças Armadas decidiram que não valia a pena ficar sustentando um governo podre. E aí os estudantes entraram no palácio e as Forças Armadas o que fizeram? Puseram num helicóptero e mandaram embora. O presidente, que é o chefe de Estado, ela era chefe de governo há 15 anos, dissolveu o parlamento, que tem que mudar tudo. O parlamento estava sustentando ela, estava dando apoio a um regime ditatorial. E aí os estudantes indicaram o Prêmio Nobel da Paz de 2006, Muhammad Yunus. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz porque aplicou um sistema de microcrédito que tirou milhões da pobreza em Bangladesh. Vocês lembram? Não. Os da minha geração lembram Concerto
por Bangladesh. Tinha fome. Isso eu estou falando do século passado. E ele resgatou milhões da pobreza e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E agora aceitou assumir o governo interinamente, enquanto se convocam eleições. São mais de 170 milhões de habitantes em Bangladesh. Um governo podre que é substituído. E para concluir, gente, o Vaticano demorou sobre a última ceia da Olimpíada. Soltou uma notinha hoje, só em francês, usualmente sai em todas as línguas do mundo cristão. Só em francês, uma notinha tímida e toda educadinha. Diz: a Santa Sé ficou entristecida com algumas cenas da abertura dos Jogos Olímpicos. O Vaticano junta-se às vozes que deploraram a ofensa cometida a muitos cristãos. Não deveria haver eventos que ridicularizassem as crenças religiosas. Só em francês para inglês ver. Ó tempora. De Brasília, Alexandre Garcia.